Boa tarde, estamos começando mais uma entrevista com a ex-candidata, agora ex-candidata Rebeca Garcia, né? Foi candidata a governadora do Amazonas, ficou em terceiro lugar, e estamos aqui com ela hoje para fazer um balanço dessa participação dela na eleição. Boa tarde, candidata. Boa tarde, Valmir, boa tarde a todos aqueles que estão nos acompanhando aqui. É um prazer poder estar aqui, é uma oportunidade também, sempre é mais um canal para nós estarmos agradecendo a votação que o Amazonas nos deu, né, a votação daqueles que acreditam que a mudança é o caminho, que já é hora de seguir pela mudança. Então é uma oportunidade e nós vemos assim a eleição de 2017 como um primeiro passo para essa grande transformação. Só temos a agradecer à população do estado do Amazonas, se nós considerarmos, Valmir, que foi uma eleição extremamente rápida, né, uma eleição aí de 20 e poucos dias, nós tivemos um intervalo aí no meio, então assim, uma candidatura que foi, a nossa candidatura foi a última a ser registrada e não havia nem a pretensão de se lançar candidato até o dia do registro da candidatura. Então não era um nome que já estava sendo ventilado há muito tempo meu, não era um nome que se pensava como candidato ao governo do estado, e sair dessa eleição, onde nós concorremos aí com dois ex-governadores, os dois que foram para o segundo turno e que estão lançando seus nomes para cargos majoritários há mais de 30 anos no nosso estado, nós enxergamos como uma grande vitória esse resultado. Vocês tinham pesquisas internas que mostraram em alguns momentos que a senhora poderia ir para o segundo turno, né? Isso. O que houve? As pesquisas estavam erradas? Não, assim, Valmir, se você fizer uma retrospectiva de 10 dias antes do dia da eleição até o dia da eleição, eu fui extremamente bombardeada, né? Fui perseguida, fui acusada de mentiras, inverdades, processos que não são verdades, processos que o tempo vai mostrar que não são verdades, e notícias falsas, inclusive notícias em portais de internet dizendo que um prefeito que me apoiava tinha sido preso com dinheiro, fazendo práticas, aquelas práticas que nós estamos combatendo e que combatemos, por isso que nós queremos mudar a política no nosso estado. Então fui acusada de tudo aquilo que não era verdade e sem espaço para me defender. Então a minha candidatura, quando se percebeu que era viável e que era a única candidatura que teria chances de chegar a um segundo turno, com chances reais de vencer a eleição, eu passei a ser o alvo de todos os outros. Então, dessa maneira, nós entendemos que foi feito um trabalho arquitetado para o desgaste da minha imagem, mas que eu não vejo isso com problema. Afinal de contas, eu entrei na eleição sabendo que eu queria combater o velho, as velhas práticas, e sabia que isso podia acontecer mesmo, né? E eu agradeço mesmo a todos esses votos que nós tivemos. Ainda assim, com toda a tentativa de desgaste, nós ficamos aí em terceiro lugar numa eleição com 9 candidatos. Isso não é pouca coisa para quem nunca tinha sido candidata majoritária no nosso estado. A escolha do seu vice, que teve que ser trocado de última hora, você acha que atrapalhou, aumentou esse desgaste? Qual é a sua avaliação? Pode ter, assim, é muito difícil nós avaliarmos, né? De certo, houve esse problema que a oposição usou de maneira muito forte, até maldosa, né? Querendo relacionar o nome do vice a desgastes políticos, como se o processo que ele respondesse fosse um processo por corrupção, por ter envolvimento com dinheiro público, enquanto não era isso, né? Ele responde a um processo por ter sido presidente de um sindicato e naquele momento ter
ter se posicionado da maneira que o sindicato gostaria que ele se posicionasse e acabou pagando um alto preço por isso, né? Mas em nenhum momento houve envolvimento dele com recurso público, com desvio de dinheiro público, enfim. E por conta disso, por ser uma fragilidade da chapa naquele momento, foi muito bem utilizado pela nossa oposição do momento, né, os outros candidatos, esse problema do vice, que pode ser que tenha desgastado a chapa como um todo de alguma forma, né? Agora é muito difícil você definir o que realmente atingiu e o que não atingiu. A senhora não seria candidata, né, até a quinta-feira, antes do último dia da convenção, e por um acaso acabou se tornando candidata. A senhora disse na entrevista que concedeu ao atual, no primeiro turno, que estava se preparando para uma candidatura em 2018. A senhora acha que a candidatura nesse momento foi uma decisão acertada e que isso ajudou a senhora para 2018? Eu penso que foi acertada. Eu precisava demonstrar à população do estado do Amazonas que o meu compromisso é com o estado, é com uma nova política, é com uma maneira nova de fazer gestão. A situação do Amazonas não é uma situação simples, é uma situação complexa, como em todo o nosso país, né? Então eu tive a oportunidade de apresentar propostas, eu tive a oportunidade de ter uma votação bastante expressiva, né? E dessa mesma maneira a oportunidade de ouvir a população, porque quando você se lança candidato, assim como você tem a oportunidade de mostrar suas propostas, você tem a oportunidade de estar viajando o estado inteiro e ouvir o que as pessoas estão esperando de um candidato, né? Então isso só fortalece a nossa certeza e o nosso compromisso com o Amazonas, e independente de resultado de eleição. Isso que eu vou te falar agora, eu acabei de chegar do Rio Preto da Eva, onde nós tivemos uma votação muito expressiva, de mais de 51%, e eu disse que independente de ter ou não mandato, o meu compromisso com o Amazonas é o mesmo. Então que eles se sintam à vontade de recorrer à minha pessoa quando for necessário, para que eu possa ajudar, seja aqui no Amazonas ou seja no Distrito Federal em Brasília, no Congresso ou no Executivo, porque graças a Deus a experiência que eu tive de 8 anos em Brasília me ensinou a abrir portas, e não necessariamente é preciso de um mandato para que essas portas sejam abertas. Então eu quero poder trabalhar e ajudar o meu estado da mesma maneira e com a mesma força. Esse terceiro lugar no primeiro turno animou a senhora a manter uma candidatura para o ano que vem, a cargo executivo? Me animou muito. Eu percebi que a população quer mudança quando você avalia, né, o número, a minha votação com a votação de todos que tiveram abaixo de mim, e mais brancos e nulos e abstenções, você percebe que o Amazonas definitivamente quer a mudança, né? Essa eu acho que é a maior mensagem que essa eleição pode nos dar, e vai perder, vai ficar para trás quem não entender a mensagem, quem se recusar a entender a mensagem do novo, das novas práticas, da nova maneira de fazer gestão, né? Então me anima muito. Me anima muito a analisar o ano de 2018. É claro que a gente precisa ouvir a população, ninguém é candidato sozinho por querer. A população precisa indicar que você trilhou o caminho certo, que quer mais uma vez, e isso com o tempo vai ser demonstrado pela própria manifestação da população do Amazonas e pela própria manifestação de pesquisas que logo já vão começar a sair, projetando uma nova eleição em 2018. A gente sabe como as coisas funcionam. Esse primeiro turno teve uma abstenção de 24%. A senhora acredita que esse eleitor é o que está querendo mudança, que está querendo nova forma de fazer política? Eu tenho certeza absoluta, né? O cenário nacional, ele é muito desmotivador para o eleitor, para o cidadão, né? Você só olha problema, você só olha escândalos e você se sente desmotivado achando que todo mundo é igual,
né? Mas eu acho que é importante nós refletirmos, né? A democracia nos dá a oportunidade de escolher um representante e é importante que a gente avalie e compare bem as práticas, que compare bem a maneira de fazer política e fazer gestão, porque só assim nós conseguiremos criar um novo grupo de políticos que vão representar da maneira que o cidadão espera ser representado, né? Se nós não formos às urnas e escolhermos aquele que nós queremos ser representados, nós vamos dar oportunidade para aquele que nós não queremos que nos represente chegue ao poder mais uma vez. Né? Então é por isso que é importante a participação das pessoas. Eu espero que o ano de 2018 ele venha com um cenário diferente, um cenário mais motivador, que os amazonenses se sintam mais motivados a ir à urna e escolher aquilo que de fato os representa. Que olha, além da abstenção, né, foram 569 mil pessoas que deixaram de comparecer às urnas. 218 mil foram às urnas, mas votaram nulo, anularam o voto, e 61.800 votaram em branco. Quer dizer, é mais de 900 mil pessoas de um universo de 2 milhões e 300. Então, é muita gente que deixou de escolher um dos 9 candidatos. Isso não é uma mensagem do eleitor também? É exatamente isso, é isso que eu digo. Essa é uma mensagem fortíssima, né? É uma mensagem direta, não é uma mensagem subliminar, não é uma mensagem escondida, é uma mensagem direta. Não estou satisfeito com a maneira que estão fazendo política no meu país, no meu estado. Não estou satisfeito com o cenário atual. É por isso que a gente, e aí eu faço uma meia-culpa enquanto alguém que participou do pleito. Nós precisamos entender essa mensagem. E quem não entender essa mensagem vai ficar para trás. É preciso se repensar o modo de fazer política. Tinha um candidato do PT, José Ricardo, dizia na campanha que a senhora fazia parte desse grupo da velha política, ele dizia, né? Porque participou do governo do Omar, né? Sempre foi como deputada federal aliada de quem governava o Amazonas. Como é que a senhora recebe essa crítica? O vice dele foi líder do governo, né? Eu nunca liderei defesa de governo algum aqui no Amazonas, né? Eu nunca tive na Assembleia em tribuna defendendo governo algum aqui na tribuna. Eu penso que como parlamentar eu me posicionei, né? Eu fui vice em uma chapa por conta de uma aliança eleitoral, assim como o senador Omar já foi vice da mesma pessoa, como o Serafim já foi vice e nem por isso ele é atingido dizendo que ele faz parte desse mesmo grupo e dessa velha política. É normal e é até aceitável que o Zé Ricardo, que é o candidato do PT que você está mencionando, quando ele viu que eu era a cara do novo e que as pessoas entenderam que era o novo, ele precisava de alguma forma me atingir para ele aparecer. Né? Então foi uma estratégia eleitoreira dele, que eu não respeito, porque nas minhas falas eu não acusei ninguém de nada, né? Então assim, eu entendo, mas não é a política que eu quero para o meu estado, de apontar o dedo, de acusar e de falar inverdades das pessoas, né? Essa não é a política. Não espere que eu, Rebeca, um dia vá fazer isso com alguém, de inventar coisas que não são verdade, né? Esse mesmo candidato chegou a dizer que eu estava na Suframa por conta do presidente Michel Temer, enquanto foi exatamente o Michel Temer que me exonerou. Quer dizer, se criou uma situação e sem dar direito de defesa. Né? Isso, a população não é boba, a população está enxergando, e isso só afasta o eleitor das urnas. Isso é um prejuízo à nossa democracia, porque goste a gente ou não, alguns ou não, a ferramenta democrática que nós temos ainda de eleger os nossos representantes é o voto. Pode ser que algum dia se decida por algo mais moderno, mais inovador, mas que seja ainda da mesma maneira democrático. Mas hoje é essa ferramenta que nós temos e é importantíssimo não abrir mão desse direito de escolher. Agora, para 2018,
a senhora pensa em buscar aliança com que tipo de partido? Eu digo, é direita, é de esquerda, é de centro, porque nessa eleição o que lhe prejudicou também foi o tempo de televisão. A senhora ficou com pouquíssimo tempo, porque só conseguiu aliança com, acho que 2 partidos, né? PR e PTN, não é isso? Isso, o Podemos, que era o antigo Podemos, PTN, isso. e o Avante, Isso. que era o antigo PT do B, né? Exatamente, isso aí, Valmir, é uma oportunidade que a gente tem também para demonstrar daquilo que eu fui acusada, mais uma inverdade da utilização da máquina. Vocês são jornalistas, vocês sabem exatamente o estrago que uma máquina faz no nosso estado quando ela está sendo utilizada. A começar de que sempre a maior aliança é a da máquina, né? E eu tive apenas 54 segundos. E é por isso que nós enxergamos uma candidatura extremamente vitoriosa, porque apenas com 54 segundos, sem nunca ter sido candidata contra adversários que são candidatos há 35, 40 anos, em todas as eleições, nós tivemos o resultado que tivemos e há 10 dias antes da eleição, uma imagem clara de que o segundo turno nós estaríamos participando. O que causou aí desespero de todos os lados, e aí vieram bombardeios de todos os lados, porque em todas as projeções, inclusive dos adversários, nossa candidatura era forte, viável, não tinha nada atrelado à velha política e tinha chances reais de ganhar de qualquer um dos dois. Então a minha candidatura não era interessante para nenhum dos dois, já que os dois, um só ganhavam do outro. Então eu passei a ser o alvo de todas as outras candidaturas, né? Então assim, é uma oportunidade que vocês estão me dando aqui agora, de mostrar com fatos o quanto que o governo não trabalhou para mim. Não trabalhou. Mesmo com o apoio do governador Davi Almeida? Mesmo, principalmente com o apoio do governador Davi Almeida, que não foi quem construiu a máquina que está aí. Muito pelo contrário, eu vou te dar um exemplo aqui de um professor no Caredo do Castanho que me parou na rua e me disse: eu adoraria estar no seu evento, mas eu vou ser exonerado se eu for. Eu vou ser exonerado se eu for. Um servidor do Estado, né? Então assim, eu não sei quem que estava comandando essa máquina da educação no interior do Amazonas. Mas esse professor disse isso, falou: não se preocupe que o meu voto a senhora vai ter. E assim como eu, outros professores também gostariam de estar na sua reunião. Então é essa velha política que nós não queremos. Eu não quero viver o resto da vida da política, não. Eu quero ter uma passagem rápida, mas eu quero construir um legado de mudança. Porque a partir do momento que alguém sentar nessa cadeira e numa eleição der a liberdade para os servidores do Estado dizerem para onde eles querem ir, e qualquer um outro que souber que pode escolher para onde quer ir, nunca mais ninguém vai querer tutelar o governo, tutelar os seus servidores. Então assim, esse é o legado que eu quero verdadeiramente construir para o meu estado. Isso significa que os 2 representantes da velha política no segundo turno não têm seu apoio? Não, eu já até tive a oportunidade de deixar declarado, seria uma incoerência, e eu digo o seguinte: você pode perder uma eleição, você pode perder tudo, mas jamais a coerência na vida pública, né? Então eu estaria perdendo a coerência, uma vez que eu estou defendendo tudo isso que eu acabei de falar aqui, e dizendo que um é melhor do que o outro. Para mim, assim, eu não estou querendo ofender pessoalmente ninguém, eu os respeito, respeito o trabalho dos dois para o passado, né? Desejo sorte para o que vier a ganhar o pleito, afinal de contas, o sucesso do próximo gestor, o sucesso de todos nós amazonenses, né? Mas eu gostaria de ver à frente do governo do Estado alguém que representasse a nova política. E os dois estão, para mim, representando o mesmo modo de fazer política que não me representa. Isso também é uma decisão do PP, do partido? O Partido Progressista liberou
os seus filiados. É claro que também, se a gente defende que não deve colocar, tutelar ninguém, nós não iremos tutelar os filiados também. Então o partido está neutro e deixou os seus filiados à vontade para escolherem o seu caminho, que pode ser também da neutralidade. Candidata, em Manaus a sua votação foi 16,89%, a senhora ficou em quarto lugar, né? E no estado 18,06%, quer dizer, isso significa que no interior foi melhor do que na capital. Isso significa que o bombardeio que fizeram em mim, ele repercute muito mais na capital do que no interior, né? Porque os números da capital, os meus números, eram bem acima dos números do interior, que era o que me garantia a ida para o segundo turno. Mas o excesso de disparos, de blogs, de notas falsas, de invenções, o excesso de desgaste que foi feito de maneira mentirosa da minha imagem, de alguma forma afetou sim a minha candidatura, né? Mas eu sou brasileira e não desisto nunca. Como é que a senhora pretende trabalhar isso para 2018? Desconstruir essa... Deixa eu só complementar. A senhora acha que as redes sociais, que em Manaus a gente tem uma internet melhor, contribuiu para isso? Com certeza, com certeza. Contribuiu para esse desgaste, né? A gente tem, enfim, pessoas que nos confirmaram de nós. A gente, assim, uma coisa que me deixou muito triste até, vou te falar assim, triste, não é nem mágoa não, é triste de ver que às vezes você percebe que a velha política, ela pouco investiu para que se mudasse a qualidade da educação no nosso estado, porque é de interesse deles que as pessoas tenham pouco acesso à informação. Talvez a comunicação frágil no interior do estado também seja isso, porque qualquer inverdade que é colocada, ela se transforma numa verdade em um curto espaço de tempo. Graças a Deus o tempo é o Senhor da verdade, e com o tempo nós vamos mostrar que tudo que foi colocado era mentira. Mas assim, uma coisa assim que me deixou extremamente triste foi ver que um portal botou uma nota que um prefeito que estava me apoiando havia sido preso com uma mala de dinheiro, fazendo pagamento estilo Caixa 2, enquanto na verdade eles denunciaram o nosso pagamento e a nota já estava pronta e quebraram a cara, Valmir, porque eram todos cheques assinados, eram todos oficiais, porque nós fizemos a nossa campanha limpa, toda oficial, porque se nós queremos combater isso, nós precisamos dar exemplo, e nós demos exemplo. Só que quando soltaram a nota, ainda não tinham tido a repercussão da denúncia que haviam feito. E quando chegou a Polícia Federal desconcertada, porque disse que não procedia absolutamente nada, que era tudo extremamente legal e legítimo. E aí, a nota falsa, dispararam 100 mil. A nota verdadeira não dispararam nenhuma. Inclusive, na verdade, eles corrigiram a matéria, mas não mudaram a URL lá, continuou o título antigo na URL. Exatamente, eu sei porque eu recebo no meu WhatsApp. Mudaram o título da matéria, mudaram o texto, eu acompanhei essa. Exatamente, essa então isso aí é mau caratismo, isso aí é que nós precisamos, isso aí eu já como deputada federal, eu já brigava por essa legislação que enquadre bem essa informação de qualidade na internet. Porque você deixar um veículo potente como esse que você tem, e como é esse que outras pessoas que não estão sabendo utilizar da maneira adequada têm, você deixar a mão de pessoas que utilizam para prejudicar terceiros, para usar da maneira que querem, sem te dar direito de defesa, sem utilizar-se da imparcialidade. Isso é um crime contra a democracia, isso é um crime contra os direitos do cidadão à informação correta.
Né? Então, assim, eu sinceramente torço muito que o Brasil supere esse momento de perseguição. Eu lembro, nunca vou esquecer de um livro que eu li, que talvez você já tenha lido, Jornalismo nos anos 90. Né, que utiliza aquele caso da escola de base, né, que então assim, era um jornalismo marrom que acabou até com vidas, né, por conta de acusações falsas e sem oportunidade de defesa, né? Hoje a gente está vivendo isso na internet. A internet é uma ferramenta tão maravilhosa que eu defendo tanto e que eu gosto tanto e que eu acho que é o caminho mais fácil que nós temos de universalizar o conhecimento, né, principalmente no estado como o nosso, de difícil acesso. Ele não pode ser deixado ser utilizado dessa maneira, porque nós vamos acabar deixando com que aqueles que defendem a censura tenham motivos para que a censura exista. Ok. Eu volto àquela questão anterior das alianças, para a gente encerrar a nossa entrevista. Eu questionei, a senhora acabou falando de outro assunto e não respondeu a minha pergunta. Desculpa. Sobre as alianças. Que partidos poderiam compor com Rebeca, com o PP para 2018? Todos aqueles que entenderem que é o momento da mudança. A gente sabe assim, todos nós somos passivos de mudança, né? Inclusive aqueles que hoje não acreditam que ainda é a hora da mudança, e que eu digo, não as pessoas, porque a pessoa em si é difícil de mudar, porque ela tem um posicionamento, mas as siglas, né? Os partidos, né? Então assim, aqueles que acreditarem que é hora de fazer gestão diferente, aqueles que acreditarem que é a hora da mudança, aqueles que acreditarem que chegou o momento de construirmos o nosso Estado de maneira democrática, de maneira correta, com transparência, né, dando acesso, livre acesso a todos os amazonenses, aqueles números que precisam ser dado acesso para que vejam que a gestão é uma gestão correta, todos esses tenho certeza que estarão caminhando numa mesma direção. Ok, eu agradeço a participação, ao convite, né, a Rebeca Garcia aceitar o convite do Amazonas Atual para essa entrevista. Encerramos aqui. Se a senhora quiser fazer as considerações finais, pode fazer. Bom, Valmir, eu queria terminar agradecendo essa votação maravilhosa, como a gente colocou aqui, foi uma eleição muito curta, nós tivemos um resultado extremamente positivo, considerando todas as inverdades que foram colocadas no processo, mas a gente sabe que faz parte e é contra isso realmente que nós estamos brigando, e eu tenho certeza que o amazonense ele é muito maior do que isso, que Deus abençoe o nosso estado. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Ok, agradecemos a sua audiência e ficamos por aqui. Até a próxima inserção ao vivo no Facebook. Amazonas Atual, o site de notícias do Amazonas.